Bom, a gente vai encerrar então o conteúdo da aula, da primeira aula, primeiro capítulo, fazendo os exercícios de sala, ok? Então, let's go. Questão número 1. Considere dois beckers iguais, contendo quantidades de água diferentes a 25 graus. Eles foram aquecidos durante 20 minutos, sob pressão de 1 atmosfera, com a mesma chama. Gente, o que significa dizer mesma chama? Significa dizer que o fogo tem a mesma potência e tem a mesma quantidade de calor por segundo. São chamas iguais, tá bem? É basicamente isso que ele está querendo dizer. Estão escrevendo aqui assim, mesma temperatura. Talvez o termo mais correto não seja a mesma temperatura, mas é a mesma quantidade de calor por segundo. Tá? Então, se você deixar o negócio 10 segundos ali, ele vai receber a mesma quantidade de calor nas duas chamas. A temperatura da água no becker 1, aliás, em cada becker, foi medida em função do tempo de aquecimento. E os resultados encontrados estão registrados. Então, vamos dar uma olhada na tabela. O que eu percebo na primeira coisa? A temperatura começou num valor, subiu. Após 10 minutos, a temperatura se tornou constante. Gente, isso significa que, seja lá o que está sendo aquecido, começou a mudar de estado. Que no caso é água, né? Ele colocou água. Então, aqui nesse ponto, a água começou a ferver, ó. Tá vendo? A água começou a ferver. No becker B, a água demorou 15 minutos para ferver. Mas ela também ferveu, ó. Tudo bem? Tranquilo? Daí ele vai fazer duas perguntas. Pergunta A. Qual é o valor das temperaturas TA e TB? Gente, se eu estou aquecendo água, TA é igual a TB, que é igual a 100 graus Celsius. Acabou. Como é que você sabe isso? Pois trata-se do ponto de ebulição da água. Não importa ebulição, peraí que tem gente entrando aqui. Ponto, ebulição. Não importa se ela demorou 15 ou 20 minutos ou 10 minutos para esquentar. Ela vai ferver a 100 graus. Ela vai ferver a 100 graus. Qualquer quantidade de água que você botar numa panela para ferver, ela vai ferver a 100 graus. Ponto. Acontece o seguinte. A primeira água demorou 10 minutos para chegar a 100 graus. A segunda água demorou 15 minutos para chegar a 100 graus. Aí a pergunta do item B vai nessa situação. Por que demorou mais tempo para uma água, que é a do item B, entrar em ebulição? Se você está aquecendo água, se as duas águas estão fervendo a 100 graus, por que uma água demorou mais tempo que a outra? Adivinha? Adivinha. Alguém consegue imaginar? Faz uma experiência na sua casa que você vai saber. Peraí que estão respondendo aqui. Não é o tamanho do recipiente. Vamos melhorar essa resposta que escreveram aqui. É a quantidade de água. Porque o recipiente ele pode ser grande, mas ter pouca água. O que provavelmente aconteceu aqui, gente, é que o recipiente B tinha mais água. Tá? O recipiente B
possui maior massa de água. Então, quer dizer, a chama, ela demora mais para esquentar aquela água. Se você fizer essa experiência na sua casa, você vai entender isso claramente. Você imagina você colocar uma panelinha pequena com água e uma panela de pressão com água. Quando as duas começarem a ferver, elas estarão a 100 graus. Acontece que a panela de pressão demora mais. Como as chamas são iguais, elas vão fornecer a mesma quantidade de calor, a panela que tem mais água certamente vai demorar mais para atingir a temperatura. Tá? Tudo bem? E isso, ele ó, o pessoal está falando aqui no. Ele já está falando que tem quantidades diferentes no enunciado. Ele já está contando isso. Então ele já está te dando uma dica, ó. Presta atenção porque tem quantidade diferente. Tá? Fechou? As duas águas estavam na mesma temperatura. O gráfico mostra que as duas estão partindo do mesmo ponto, né? Então não tinha uma água mais quente, uma mais fria. Porque você poderia dizer para mim assim, Danilo, e se uma água tivesse mais fria que a outra? Aí ela demoraria mais, não demoraria? Demoraria. Mas não é o caso. Tudo bem? Então, o recipiente B possui maior massa de água. Fechou. Matamos a questão 1. Beleza? Dúvidas, print. Vamos para 2. Aqui uma brincadeirinha com densidade. Um estudante deseja aferir a massa de um objeto de alumínio, dispondo apenas de um cilindro graduado. Este estudante colocou água até 15 ml. Então, imagina aqui um cilindro. O cara colocou um pouquinho de água aqui. 15 ml. Tá. Aí ele introduziu o objeto de alumínio. Vou colocar aqui o objetinho de alumínio. Aqui. Espera aí, gente. Bateria acabando. Preciso ligar aqui. Ai, que desespero. Pronto. E ele fala assim, o estudante ele introduziu o objeto de alumínio e observou que a marca da água, né, subiu para 65. Tá. Considerando que a densidade do alumínio é igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico, calcule a massa do objeto. Tá. O que a gente precisa saber de conceito? Densidade é a relação entre a massa e o volume de uma coisa. Tá. Eu tenho a densidade que ele deu. Eu preciso descobrir a massa. Então eu posso dizer que a massa de alumínio é igual a densidade vezes volume. Passei o volume multiplicando, né? Faz sentido isso? Gente, qual é o volume do alumínio? A densidade é 2,7 vezes. Qual é o volume do alumínio? Ah, isso. Exato. Exato. Muito bem. O volume do alumínio é 50. Você tinha 15 de água. Se subiu para 65, é porque o volume é 15. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. O volume do alumínio, ele é 50 ml, né? Gente, olha para a unidade do volume.
ml. Olha para a densidade. A densidade está com 1 centímetro cúbico. E agora? E agora? Sabe o que acontece aqui, gente? Para eu colocar o volume na conta, ele precisa estar em centímetros cúbicos. Ele precisa estar em centímetros cúbicos. Aí alguém me lembrou aqui, muito perspicazmente, que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Puta, graças a Deus. Graças a Deus. Ou seja, eu posso colocar aqui o 50 tranquilamente, ó. Tá bom? Mas, por exemplo, se o volume tivesse em litros, eu ia ter que transformar para centímetro cúbico. Se o volume tivesse em qualquer outra unidade, eu ia ter que transformar para centímetro cúbico. Tá? Para nossa sorte, mesmo que você não saiba isso, se você de maneira inadvertida você colocar o 50 aqui, vai dar certo, tá? Então a massa do alumínio vai dar 135G. Tá bem? Tranquilo, um exercício de densidade para a gente ir esquentando a bateria. Tá? Próxima. Questão 3. Questão número 3. Espera só um pouquinho. Olha só, a questão 3, ela é uma questão de interpretação, tá? Observe a tabela a seguir, ou melhor, na tabela a seguir, alguns dados sobre o mercúrio. Densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, estado físico natural, ele é líquido na temperatura ambiente e não é solúvel em água. Então, tudo propriedade, né? Tá. Aí vem a primeira perguntinha. Qual é a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida com um termômetro de mercúrio? Todos vocês devem ter em casa um termômetro de mercúrio. O termômetro de mercúrio ele tem um pouquinho de mercúrio na ponta dele. Aquele termômetro a gente usa para medir temperatura de pessoas. Então a temperatura vai estar lá 37, 38, 39, 40 e tal. Mas o termômetro ele tem um limite que ele pode medir. Qual é a menor temperatura que um termômetro de mercúrio pode medir? E ainda, por quê? Gente, alguém conseguiria me explicar de maneira resumida como é que um termômetro de mercúrio consegue medir a temperatura das coisas? Em outras palavras, como que o termômetro de mercúrio funciona? Alguém imagina? O termômetro de mercúrio, gente, ele é mais ou menos assim, ó. Você tem o termômetro, né? E aqui dentro tem um tubo. Isso aqui é um tubinho. E o mercúrio, ele fica aqui dentro, ó. Só que ele fica aqui embaixo. Ele fica bem aqui, ó. É uma bolotinha de mercúrio. Quando você encosta o mercúrio no sovaco, você põe o termômetro embaixo do braço e fecha o braço. Ele começa a esquentar. O que acontece com uma substância química quando ela esquenta? Ela dilata. Então, quanto mais quente tiver o seu corpo, mais o mercúrio dilata. E aí aquela coluna de mercúrio, ela vai subindo, 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 subindo. Sacaram? Quanto mais alta ela tá, maior a temperatura. Por que eu tô te contando isso?
Porque um termômetro de mercúrio, ele só funciona porque o mercúrio está líquido. Ele precisa estar líquido para que ele consiga dilatar e, ao dilatar, ele cresça. Ou seja, se o mercúrio não tiver líquido, se o mercúrio solidificar lá dentro, o termômetro não consegue medir. Então, voltando na pergunta, qual a menor temperatura? Espera aí que eu sem querer apertar um negócio aqui. Deixa eu voltar aqui, perdão, gente. Sorry. Voltando. Aqui. Ó, qual a menor temperatura em graus Celsius que pode ser medida num termômetro de mercúrio? Gente, a menor temperatura é a temperatura em que ele ainda está líquido. Ele começa a congelar a menos 38,9. Então, se a temperatura for abaixo desse valor, ele congela. Se o mercúrio congelar, ele para de funcionar o termômetro. Então, eu vou escrever assim na resposta. Qual a menor temperatura? A menor temperatura é aquela que eu já vou justificar, né? Na qual o mercúrio ainda está líquido. Vírgula, ou seja, vírgula, menos 38,9 graus Celsius. Tá aí. B de bola. Esse termômetro pode ser usado para medir a temperatura de ebulição da água. Ele consegue medir a temperatura de ebulição da água? Sim. Porque a temperatura de ebulição da água é 100 graus, não é? Ele está líquido a 100 graus? Tá. Ele só vai passar a não ser líquido acima de 356,6. Então, por exemplo, se uma coisa estiver nessa temperatura aqui, ó, até aqui ele consegue medir. O limite do mercúrio é menos 38,9 até 356,6. Tá? Então, sim, pois o ponto de ebulição da água, o PE da água, encontra-se na faixa de temperatura na qual o mercúrio é líquido. Fechou? Tranquilo? C. Quando o mercúrio é adicionado na água, ambos na temperatura ambiente, ele flutua ou afunda? Indique quais dados lhe permitem explicar a resposta. Gente, o mercúrio afunda por dois motivos. Primeiro, é imissível com água, ou seja, eles não vão formar uma mistura homogênea, heterogênea. E segundo, e mais importante até,
é mais denso que a água. Por isso ele afunda. Em relação à água, perdão. A água. Tá bem? Beleza. Print. Próximo. 4 e 5. Que bem tranquilinhas a 4 e a 5, tá, gente? Questão número 4. O uso da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Aí vai uma dica, tá? O Enem gosta bastante e outros vestibulares adoram a parte de ciclos. Ciclo do carbono, ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo biogeoquímico, tá? Aí olha o que ele fala na sequência. Numa dessas mudanças de estado, a água ou a umidade da terra absorve calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia para começar a subir para a atmosfera. Gente, do que ele está falando aqui? Água líquida se transformando lentamente em água gasosa. Isso aqui é uma evaporação. Se quiser colocar uma anotação aí, né, para lembrar do conceito, a evaporação é um processo endotérmico, pois absorve calor. Tá? Nas mudanças de estado, gente, você tem situações, a gente falou sobre isso ontem, em que você, para acontecer o processo, né, você tem que dar calor, na evaporação, por exemplo, a substância tem que absorver calor. E tem situações que você tem que tirar calor. Processos endo e processos exotérmicos, tá bem? Beleza? Então, a transformação mencionada no texto foi a evaporação, alternativa C, para a questão 4. Beleza. Questão 5. 5. A figura a seguir, ou melhor, as figuras a seguir, mostram moléculas ampliadas milhões de vezes. Observe atentamente as figuras e responda. A. Todas as figuras representam a mesma substância? Então vamos começar. Como é que a gente identifica se todas as moléculas, as figuras representam a mesma substância, gente? Para você ter a mesma substância, as moléculas não teriam que ser todas idênticas? Por exemplo, as moléculas do item A, vamos fazer um zoom aqui, ó. As moléculas do item A, do item D e do item C parecem ser iguais. Ó, o jeitinho da molécula é parecido, tá vendo? Ó? Igual, na verdade, ó. A, D e C. Tá? Então, a primeira resposta é: todas as figuras representam a mesma substância? Não. Quantas substâncias diferentes eu tenho ali, gente? Quantas substâncias diferentes eu tenho? Isso, exatamente. Já tem o pessoal respondendo aqui, exatamente. Eu tenho 3 substâncias diferentes. Há 3 substâncias diferentes.
Beleza. B. Quantas substâncias estão representadas na figura? 3. Já falamos. A substância B é uma. A substância A, C e D é uma coisa só, né? E a E é uma outra substância. 3. C, perdão. Quais são as figuras que mostram a mesma substância em estados diferentes? Exatamente, já estão respondendo aqui. A seria o estado líquido. B não. C seria a mesma substância no estado sólido, bem organizadinha. E a substância D seria a mesma substância que A e C, né? Porém, no estado gasoso. Tá bem? Tô assistindo The Last of Us. Vocês estão assistindo? Puta, muito louco, velho. Tô gostando. Assiste aí. Quem não tá assistindo, assiste aí, mano. The Last of Us. É muito bom. É meio... Quer dizer, tipo, eu acho ele meio Stranger Things. Mas eu acho mais legal o enredo. Quer jogar o jogo primeiro pra não estragar, né? Puta, é legal, cara. É muito bom. The Last of Us. Já tá no 4º episódio. Pode tirar print aí, tá? Mara. Questão número 6. A destilação a vácuo é uma técnica experimental empregada em separações de mistura com temperaturas de ebulição elevadas. Na figura, é representado um esquema de uma aparelhagem de destilação a vácuo, na qual se emprega uma bomba de vácuo convencional que mantém a pressão dentro do sistema aproximadamente 0,3 atm. Nossa, eu tô com soluço, peraí. Dá um zoom aqui. Ó, você tem o balão, tá? Termômetro. Olha onde está a bomba de vácuo aqui, ó. Então, aqui dentro, ó, tá tudo numa pressão baixa. Tá bem? Sabe por que que a pressão é baixa, gente? A gente vai aprender na química que quando você abaixa a pressão de um sistema, se tiver um líquido ali dentro, esse líquido consegue evaporar mais fácil. Então, você não precisa aquecer tanto aquele negócio para evaporar. É ideal, por exemplo, quando você quer aquecer um líquido, por exemplo, que é inflamável. Se você esquentar demais, ele explode. Mas você precisa que ele evapore. Como que você vai fazer um líquido inflamável evaporar? Você vai fazer ele evaporar numa temperatura mais baixa. Então, quando ele fala na pressão baixa, o objetivo é que a temperatura de ebulição abaixe. Fique mais fácil dele virar vapor. Tá? Isso é uma informação bem importante. Aí ele continua. Na tabela estão apresentadas informações de temperatura da ebulição do álcool isobutílico em diferentes pressões. Ó, quando a pressão é 0,38 atm, ele evapora a 82. Na pressão de 1 atm, que é a pressão se o frasco tivesse aberto, ele evapora a 108. Mano, olha a diferença, cara. Olha a diferença. Tudo bem? Então vamos lá. Agora ele vai pedir para completar uma frase. Na purificação do álcool butílico, por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido na temperatura em que ocorre a sua ebulição é tananã.
a pressão de vapor na temperatura de ebulição a 1 atm. A condensação do vapor de álcool isobutílico no condensador ocorre a uma temperatura tananã do que ocorre a 1 atm. Tudo bem? Gente, para responder essa questão, a gente teria que falar um pouco sobre pressão de vapor. Sobre pressão de vapor. Tá? A pressão de vapor de um líquido, gente, é a pressão que aquele líquido exerce, o vapor dele exerce, quando ele está numa certa temperatura. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha água a 25 graus. Só para você entender o que é pressão de vapor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Água a 25 graus evapora? Deixa eu ver o que estão respondendo aqui. Não. Falaram que não. Então deixa eu te fazer uma pergunta para quem falou que não. Se a água a 25 graus não evapora, como é que a roupa do varal seca? E aí? E aí? Então eu vou fazer de novo a pergunta. Água a 25 graus evapora? Sim. Ela não ferve. Ela evapora. Percebe a diferença desses dois termos? Gente, essa água que está aqui no meu copo, ó, ela deve estar uns 24 graus. Eu estou aqui na sala uns 24 graus. Ela está evaporando. Só que ela está evaporando muito devagar. É muito devagar. Todo líquido evapora. Todo líquido evapora. Agora, para ferver, o Paranauê é outro. Tá. Então vamos tentar entender. Imagine que você tenha um frasco com água. Tá? Aqui dentro tem água. E aqui tem um vaporzinho saindo, bem discreto. Esse vapor, ele possui uma pressão quando ele sai. Ele possui uma pressão própria dele. Essa pressão se chama pressão máxima de vapor naquela temperatura. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que você tenha dois frascos. Um com água a 25 graus e outro com água a 80. Quem vocês acham que evapora mais? Lembrar que a água a 80 graus não está fervendo, né? Ela ainda não atingiu os 100 graus. Quem evapora mais? O que vocês acham? Sim, sim. Estão respondendo aqui, sim. A água que evapora mais é a água que está mais quente. Então, ambas estão evaporando. Mas a água que está a 80 graus, como ela está mais próxima de ferver, o vapor dela já está mais forte. Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem duas coisas. Primeira, todo líquido tem uma pressão de vapor. Todo o álcool tem uma pressão de vapor, a acetona, o óleo, qualquer coisa que é líquida tem pressão de vapor, gente. Tá? Segunda coisa, a pressão de vapor do líquido depende do quão quente ele está. Ou seja, depende da temperatura do líquido. Água a 25 graus, ela vai ter uma pressão de vapor. Água a 50 graus, ela vai ter uma pressão de vapor. Ela depende da temperatura. Tudo bem?
Quando a gente tiver aula de propriedade coligativa, isso está na parte de soluções, nós vamos falar bastante de pressão de vapor, tá? Então, eu não espero que com essa minha explicação aqui rápida, você entenda de fato o que é pressão de vapor. O que você pode guardar para você por hora é: todo líquido evapora e esse vapor tem uma pressão. Quanto mais quente tiver o líquido, mais pressão sai o vapor. Tá? Então, vamos lá. Voltando para a frase, para a gente ver se a gente consegue matar a primeira parte. Ó. Na purificação do álcool isobutílico, a pressão de vapor do líquido, na temperatura em que ocorre a sua ebulição, é... Aí temos igual à sua pressão de vapor na temperatura de ebulição a 1 atm, mais baixa ou mais alta. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Quando eu destilo o álcool a vácuo, qual é o ponto de ebulição dele? O ponto de ebulição dele é 82 a vácuo, não é? Aproximadamente. Tudo bem? Quando eu faço uma destilação normal, a 1 atm, qual a temperatura em que ele ferve? Peraí. Segundo a tabela, se você destilar o álcool na pressão de 1 atm, ele ferve a 108. Então, você concorda que na destilação a vácuo, o álcool está destilando numa temperatura mais baixa? Se a temperatura de ebulição do álcool é mais baixa, a pressão de vapor dele é menor. Por isso que eu falei que é menos perigoso você destilar a vácuo. Porque a vácuo, o que acontece? Quando você faz uma destilação a vácuo, o líquido ele vai ferver numa temperatura mais baixa. Quando ele vai ferver numa temperatura mais baixa, ele libera um vapor com menor pressão. Então, a melhor maneira de completar a frase seria: na purificação a vácuo, a pressão de vapor do líquido, na temperatura em que ocorre a ebulição, é menor do que... menor não, ele coloca mais baixa, né? Vamos colocar do jeito que ele está falando. A primeira lacuna seria mais baixa. Opa. Então, quer dizer, quando eu destilo a vácuo, além da destilação sendo uma temperatura menor, se a temperatura é menor, o líquido evapora menos. Ele consegue destilar sem formar tanto vapor, tá? É mais baixa do que a pressão de vapor na pressão de 1 atm, tá? Continuando, a condensação do vapor do álcool ocorre a uma temperatura... Bom, qual a temperatura em que o álcool volta a ficar líquido? Qual a temperatura em que o álcool volta a ficar líquido? Bom, se você está falando de uma filtração a vácuo, o álcool vai voltar a ficar líquido a 82 graus. Então, é assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Ó. Aqui tem o álcool, né, aqui dentro. Se eu estiver fazendo a filtração, a destilação a vácuo, o álcool vai evaporar com 82 e aqui ele vai condensar com 82 de novo. Pluf. Se a destilação é feita numa pressão normal, ele vai evaporar com 108 e vai condensar com 108. Tá? Então, resumindo a parada, né? A filtração a vácuo, ela vai servir, a filtração, a destilação,
para você fazer um processo menos agressivo. Ele vai evaporar numa temperatura mais baixa, ele vai condensar numa temperatura mais baixa. O vapor que vai sair dali é um vapor que não está numa pressão tão grande, então corre menos risco do negócio estourar, por exemplo. Essa é a vantagem de você fazer uma filtração a vácuo, tá bem? Então, completando a frase aqui, a condensação do vapor ocorre a uma temperatura mais baixa do que ocorreria em um ATM. Porque em um ATM a temperatura que ele condensa é 108. Na filtração a vácuo, a temperatura que ele condensa é 82. Então, na verdade, a segunda lacuna também vem com mais baixa. Então, seria mais baixa e mais baixa. Tudo é mais baixo na filtração, na destilação a vácuo, tá? O que vai dar, então, para a gente a alternativa A. Super difícil essa questão. Por que ela é muito difícil? Primeiro, porque ela é difícil. Segundo, que para você fazê-la, você já tem que ter uma certa ideia do que é essa tal de pressão de vapor. O que é meio complicado, tá? Como a gente não viu, beleza? Perguntas? Senão a gente vai para a próxima. Questão 7. Considere o seguinte procedimento realizado para a obtenção de óleo de amendoim. Primeiro, remover as cascas e as peles dos grãos de amendoim. Transferir os grãos para um almofariz, que é uma tigelinha. Acrescentar etanol e triturar junto com um pistilo. Gente, se você tiver na sua casa um socador de alho, sabe pilão? Pilão. O pilão é um copinho e um porrete, não é? O potinho chama almofariz e o porrete chama pistilo. Se você já triturou alho, se você já triturou pimenta para fazer tempero, você sabe do que eu estou falando. Então ele pega o amendoim, descasca, tritura e põe álcool. Álcool. Adivinha por que ele pôs álcool? Provavelmente para tirar alguma coisa de dentro do amendoim. 3. Coar a mistura, recolhendo o líquido. Outra técnica de separação. Deixar o prato exposto no ambiente até que o etanol evapore. Recolher com uma seringa o óleo de amendoim que ficou no prato. Então ele já está dizendo, ó, o álcool serve para tirar o óleo de amendoim de dentro do amendoim. É uma extração por solvente. Aí eu deixo o álcool com óleo e o álcool vai evaporar. Vai ficar só o óleo. Tá bem? Aí complete a frase. A trituração dos grãos favorece a dissolução do óleo no etanol, pois aumenta a superfície de contato. Se o amendoim estiver inteiro, como é que o álcool vai pegar o óleo de amendoim que está lá dentro? Então eu vou triturando. Eu vou aumentar a superfície de contato, tornando o processo da mistura, chamado extração por solvente, mais rápido. A separação da mistura do óleo com o etanol é possível porque o etanol possui maior pressão de vapor. Olha lá de novo a palavra pressão de vapor. A pressão de vapor do álcool é maior. Aí você fala, mas Dan, como assim a pressão de vapor do álcool é maior? Gente, se eu colocar na sua frente água a 25 graus e colocar álcool a 25 graus, quem evapora mais fácil? Não é o álcool? O álcool é mais volátil.
Se o álcool evapora mais fácil, significa que o vapor que sai dele tem mais pressão. Tem mais pressão. A gente vai definir lá na aula de propriedade coligativa que a volatilidade, que é aquilo que a gente fala, né, a facilidade de evaporar, ela tem a ver com a pressão de vapor. Se você comparar dois líquidos na mesma temperatura, água e álcool, água e éter, sei lá, benzeno e clorofórmio, sei lá, esses líquidos, eles evaporam de formas diferentes. Alguns evaporam mais fácil, outros evaporam mais difícil. E essa facilidade de evaporar tem a ver com a pressão de vapor. Tá? Então, quem evapora mais fácil tem maior pressão de vapor. Tá? Maior pressão de vapor. Então, a resposta fica: aumenta extração por solvente e maior pressão de vapor. Então, a gente vai na alternativa C. Alternativa C de casa. Tá bem? Próxima. Questão 8. Questão 8. Considere os funis de decantação nos esquemas de 1 a 5. Ao se colocar octano, água e etanol em cada funil, qual é a imagem mais correta? Porque ele quer saber isso. Qual é a imagem mais correta? Bom, a primeira coisa que a gente tem que decidir nessa questão, gente, é quantas fases tem isso? Alguém arriscaria? Se eu misturar octano, água e etanol, quantas fases eu tenho? A gente tem opção para 2 e tem opção para 3, né? Deixa eu ver que estão respondendo aqui. Isso, a galera já está me matando aqui. Exatamente. Quem respondeu 2 fases está correto. Quais são as fases? A primeira fase é água e álcool. Uma fase. Os dois se misturam, porque são líquidos polares, né? O etanol é hidrocarboneto. A gente sabe que hidrocarboneto não passa, nem sonha em misturar com água. Então aqui eu tenho uma... Opa! Sorry, gente, perdão. Aqui eu tenho uma fase também. Então, opa, fazer. Então assim, né? Eu já vou excluir isto, isto. Tá bem? Tá bem. Agora, nós temos um problema. Quem fica embaixo, quem fica em cima? Gente, vamos pensar um pouquinho. Ó, a densidade do octano, segundo o texto, ela vale 0,70. Agora, gente, como é que eu calculo a densidade da mistura água-álcool? Porque é o seguinte, se essa mistura for mais densa, ela vai para baixo. Se ela for menos densa, ela vai para cima. Beleza? Vamos pensar um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso daqui. Ah, já sei. Pergunta idiota. Imagina que você tem na sua frente um copo de leite. Que cor ele é? Branco. Uhum. E aí você tem também na sua frente um copo de café. Que cor ele é? Preto. Quando eu misturo o café com leite, a mistura fica branca ou preta? E aí? Vamos ver. Quem é bom de padaria? Marrom. Marrom. Aqui estão falando outra coisa. Ó, aqui já tem uma outra resposta. Depende da quantidade de cada um. Mas exatamente, vai ficar marrom, mas pode ser um marrom escuro, marrom claro.
Você consegue imaginar uma mistura de café com leite mais branca que o leite? Ou uma mistura de café com leite mais preta que o café? Isso é impossível. Concorda? Por quê, gente? Porque quando você mistura duas coisas, a propriedade da mistura tem que estar entre as duas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Do que é feito a mistura água e álcool? Ora, ela é feita de água e álcool. Qual é a menor densidade dessa mistura? O álcool, ele tem uma densidade 0,79. E a água tem densidade 1. Então é o seguinte, gente, não tem milagre. A tua mistura, ela tem que ser mais densa que 0,79, ou seja, ela tem que ser mais escura que o leite, fazendo uma analogia que eu estava falando agora, e ela tem que ser menos densa que a água. Claro que aí depende de quanto tem de cada um. Por exemplo, se na mistura tiver muita água, a densidade fica próxima de 1. Se na mistura tiver muito etanol, aí a densidade fica próxima de 0,79. Agora, tem uma coisa que é certeza. A densidade está entre 0,79 e 1. Ou seja, ela é mais densa que o octano. Mais densa que o octano. Se ela é mais densa que o octano, gente, ela tem que estar embaixo. Ela tem que estar embaixo. Então, a mistura é água e etanol embaixo, água e etanol embaixo e octano em cima. O octano é o menos denso. Ele já não se misturou. Ele vai ficar lá em cima. E lá embaixo vai ficar a mistura de dois componentes, que é a água e o etanol. Então a gente fica com a alternativa octano em cima, água e etanol embaixo, é a 4, né? Alternativa D de dado. Alternativa D de doido. Tá bem? Peraí que tem pergunta aqui. Tem pergunta aqui. Dan, se olhar separado a água e o álcool, dá para ver que a mistura vai ser mais densa que o octano? Vai, então. Justamente por quê? Porque nessa mistura, o cara que é menos denso, quem é o menos denso? Não é o etanol? Ele já é mais denso que o octano. Ele já é mais denso. Então a gente já tinha que perceber que não importa quanto tem de cada, que a mistura ela tem que ter uma densidade maior do que o menos denso, tá? Porque as próprias densidades, ó, aqui estão continuando a resposta, né, da pessoa. Porque as próprias densidades da água e do álcool já são maiores. É exatamente isso, tá? Tá perfeito, tá? Peraí que eu acho que tinha uma outra pergunta aqui. Não, acho que não tem, não. Ou tem? Deixa eu ver. Depende da quantidade de cada um. Não, 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 já foi, acho que já foi. É isso. Tudo bem? Perguntas até aqui, gente? Dúvidas? Angústias? Aqui já tem, nessa parte da lista, já tem umas questões de separação. No finalzinho da lista da primeira parte, na verdade, da questão 8, 7, já tinha rolado umas coisas de separação já. Aí ele dá uma tabela de solubilidade, assim, sem ler a questão, né? Sem ler o comando da questão, nada. Ele me dá uma tabela de solubilidade em miligramas por ml. Então, aqui já vamos chamando atenção. Peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. Tô fazendo com o mouse, mas é melhor fazer com a caneta. Ó, aqui, ó, densidade miligramas por ml. Densidade, densidade não, solubilidade, perdão. O que eu percebo? Peraí. Eu percebo que a 15 graus ele tem uma solubilidade, 0,30. Tá bem? 25 graus, solubilidade 0,63. Ok?
35 graus, solubilidade aumenta. Então, vou percebendo que quanto mais quente, maior a solubilidade. Isso sem ler a questão. Então, provavelmente, a questão vai falar alguma coisa sobre solúvel, insolúvel, tá bom? Aí ele começa, ó. A forma cristalina de um fármaco é fundamental para o seu uso como medicamento. A indústria farmacêutica, após a síntese de um fármaco, um determinado fármaco, deve verificar se ele se apresenta como uma única forma cristalina ou se é uma mistura polimórfica. Então, aí, tipo, você já vai lendo a questão, você já começa a ficar meio noiado. Que diabo é uma coisa polimórfica? Tipo, meu Deus. Continua lendo. Uma das formas de purificar o fármaco nessas condições, agora que vem a parte importante. Então, meio que essa primeira parte do texto é meio que encheção. Então, é legal você ter essa percepção quando você vai ler uma questão de natureza. Ah, sempre vai ser assim, Danilo? Não. Mas leia, termina o parágrafo, ou terminou a parte aqui, agora vem a parte que provavelmente é importante. Uma das formas de purificar o fármaco nessas condições é utilizar um processo de recristalização, dissolução do material sintetizado. Está explicando, ó. Recristalização, o que que é? Dissolução do material seguida de cristalização da substância desejada. Então você vai dissolver todo mundo e fazer a coisa cristalizar. O que que é cristalizar, gente? O que que acontece? Deixa eu contar para vocês um negócio. Imagina uma substância X dissolvida na água. Imagina essa mesma substância X precipitada lá no fundo. Tipo, você tem uma situação assim, você tem um recipiente, água, e aqui o corpo de fundo. O que que acontece? Quando você tem isso, significa que aqui você já tem um monte do X. Você já tem um monte do X. Acontece que lá dentro está acontecendo um negócio meio que assim. O dissolvido vira sólido, o sólido vira dissolvido. E tem coisas que podem atrapalhar esse processo. A temperatura é uma delas. Nesse caso, o que que dá para perceber na tabela? Quanto mais quente, mais dissolve. Então, por exemplo, se eu abaixar a temperatura, vamos supor que eu abaixo a temperatura, eu resfrio. Sabe o que acontece? Uma parte do que está dissolvido começa a virar sólido. Você faz um processo que a gente chama de precipita. O que que eu estou propondo para você entender, pra vocês entenderem? Eu estou propondo que esse cara que está dissolvido, ele passe a virar corpo de fundo, PPT. Você concorda, então? Primeiro que assim, tipo, se vocês entenderam, ok. Se não, pergunta. Peraí, ainda não entendi essa história. O que você precisa saber de informação é, quando eu abaixo a temperatura, eu precipito. Por quê? A tabela está me mostrando. Quanto mais frio, menos solúvel. Então você concorda que se eu abaixar a temperatura, eu posso tirar a substância da solução? Eu posso provocar a precipitação? Isso é cristalizar.
Isso é um processo de separação. O negócio está dissolvido, se abaixa a temperatura, ele cristaliza. Tá bom? Aí, tudo bem até aqui, gente? Aí olha o que ele continua na sequência. Ele fala assim, ó. A partir dessas informações, caso se queira purificar uma amostra dessa insulina, acabei até pulando a parte da insulina, né? Ele fala, observe a tabela com os gráficos, uma tabela que mostra a dissolução de uma forma de insulina. Então, é uma insulina. Então, o que você precisa entender até aqui? É uma insulina cuja solubilidade diminui quando está mais frio, quando a temperatura baixou. Aí ele fala, a partir dessas informações, caso se queira purificar uma amostra desta insulina, seria recomendável dissolver essa amostra numa quantidade suficiente de água e aí tem as opções. Eu tenho a opção de temperatura de 35 e 15. Então, se você observar as alternativas, o que você vai notar? As de 35 falam que é para começar com 35 e terminar com 15. Ou seja, resfriar. Tudo bem isso, gente? As que começam com 15 falam que tem que começar com 15 e terminar com 35, que são a B e a D, certo? E aí? O que é melhor para provocar cristalização? Esfriar ou esquentar? Esfriar. A gente acabou de observar isso na tabela. A tabela mostra isso. A tabela diz, olha, quanto mais você resfria, mais você precipita. Então, eu já sei que tem que ser resfriamento. Não é uma questão fácil. Eu não sei lá, eu acho que ela não é fácil. Tá, então, ou é B, ou é A, ou é C. Então, vamos lá. A 35 resfria até 15, filtra para quê? Para tirar cristal. Certo? Para isso que filtra. E recupera o sólido. Toda a insulina será recuperada. Isso A. Alternativa C. 35, resfria lentamente a 15, certo? Filtra a 15, recupera o sólido, uma parte da insulina permaneceria na solução. E aí? Quando eu resfrio de 35 para 15, cristaliza tudo? E aí, gente? Cristaliza tudo? Não. Por que não cristaliza tudo? Vou pensar. O que vocês acham? Peraí que tem uma pergunta importante. E essa a gente não pode passar sem explicar. A pergunta é, não entendeu, a pessoa não entendeu ainda a relação da temperatura com a precipitação. Não, tem duas coisas aqui. A relação da temperatura com a precipitação é, primeiro você tem que pensar na relação da temperatura com a solubilidade. Pensa numa solução que você tem 0,6 miligramas, né? Peraí. Você tem uma solução 0,6 miligramas em 1 ml.
E ela tá a 35, não tá? Beleza. Você concorda que pela tabela, 35 não, peraí, vamos colocar outro valor. Peraí, eu quero colocar um valor melhor. Vou pegar o valor da tabela. A solubilidade a 35 é 0,92. Desculpa. 0,92. Tá. Isso por ml. Quando eu abaixar a temperatura para 15, a solubilidade cai para quanto? 0,30, não é? Opa. Ai, apertei o negócio de mudar de tela. Erro ela. 0,30. Você concorda que se no começo, ml, se no começo você tinha 0,92 em 1 ml, a hora que você abaixar a temperatura, a quantidade que vai estar dissolvida não é 0,30? Agora pensa comigo. Se a quantidade dissolvida era 0,92 e ela virou 0,30, cadê essa diferença? Não está mais dissolvida. Se ela não está mais dissolvida, para onde ela foi? Precipitou. Ela precipitou. Isso é cristalizar. Então, para você cristalizar, o que você tem que fazer? Diminuir a solubilidade. Por quê? A hora que você diminui a solubilidade, vai ter um monte de coisa que precipita, que é o sólido, né? Por isso que ele fala, teve que filtrar, tem que filtrar. Porque, tipo, na real, o que que ele quer? Ele quer o sólido, tá bem? Agora, já emendando, né, para responder a pergunta. Então, entendeu, né? Beleza. Vai precipitar tudo? Não. Sabe por que não? Porque para precipitar tudo, a solubilidade tinha que ser 0. Quando você abaixa para 15 graus, pensa, a solubilidade ela cai para 0,30. Mas ela não cai a 0. Então, tem coisa dissolvida ainda. Então, você não consegue pegar toda a insulina. Não é um método 100% eficaz. O que é o ideal? Você abaixar o máximo que você conseguir a temperatura. A temperatura você vai baixar. Por exemplo, só fazer um parênteses, tá, nessa questão que ela é bem legal para aprender química, tá? Para aprender química, ela é uma questão bem legal. Por causa disso, esse é um procedimento usado muito em laboratório. Por quê? Tem muita reação que ela acontece em temperatura alta, para que as coisas reajam rápido. Só que o produto ele tem que ser precipitado. Então a reação acaba, o recipiente da reação é colocado num banho de gelo. Às vezes, quando a reação é feita, por exemplo, dentro do álcool, tem reação que é feita dentro do álcool. Os caras põem banho de gelo seco, mano. Temperatura menos cento e poucos graus. Para esfriar, e na hora que esfria o negócio precipita. Blá, fica sólido. Aí os malucos filtram, tá? É bom você conhecer essas coisas, por quê? Porque quando cai questão de separação, isso é uma questão de separação. Mas não é um método que a gente discute em sala. A gente fica sempre naquele assim, não sei o que, destilação. Aí quando cai uma questão mais elaborada, você fala, opa, né? Porque é o que acontece na prova de natureza. A prova de natureza tem umas questões assim. Então ficamos com a C, né? C, 35, resfria a 15, filtra, recupera o sólido e uma parte da insulina permanece na solução. Alternativa C. Puta questão louca, né? Eu ia falar uma coisa, quase que eu falei, nossa senhora. Esse ano eu tô segurando aqui. De vez em quando escapa. Ai, gente, perdão. Tudo bem? Pode, não sei se vocês querem tirar print disso. A gente vai discutir esse assunto, tá? De reação reversível. Tá com cara de Unicamp porque tem ABCD, né? Quatro itens, né?
Próxima. Essa daqui é mais tranquila, 10. Ele coloca um monte de processo aqui, ó. Cozimento, descascamento, tem uns negócios aqui. Tem uns aqui ó, importantes, ó, tipo, que costumam dar problema, né? Destilação. Olha esse método aqui, ó. Extração. Obtenção de óleo com hexano. Lembra que eu falei da extração na aula? Você separa por um outro solvente? Por diferença de solubilidade? Então, ó o que ele usou. Hexano. Extração de um óleo, sei lá do que. Nem vi o óleo do que é, tá, gente? Tô tentando entender a tabela. Tá? Isso é uma técnica legal. Quando você for estudar, porque óbvio que na prova o mecanismo é outro, né? Quando você for estudar, faz esse exercício. Apareceu uma tabela, apareceu um gráfico. Tenta ler o negócio antes de ler o enunciado. Isso te ajuda a ficar mais atento ao que você está lendo do gráfico. E na hora que você lê o enunciado, aí muitas vezes a ficha vai cair. Aproveita quando você estiver estudando fazer isso. Beleza. Aí ele fala aqui, ó, a obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas. Tudo isso aqui. Qual das subetapas é realizada em função da polaridade das substâncias? Uma questãozinha, tipo, bem de conceito, né? Claro que você tem que saber o conceito, né? Não é que ela é fácil. Tipo, a polaridade, gente, é a propriedade da molécula que rege várias coisas que você enxerga. Por exemplo, todo mundo sabe que quando o dia está úmido e quando o dia está frio, principalmente quando o dia está frio, mas também quando ele está frio e úmido, a roupa demora mais para secar no varal. Quem explica isso é polaridade. Todo mundo sabe que água e óleo não se misturam. Polaridade. Então, a gente está falando de propriedades. Todo mundo sabe, por exemplo, que o álcool na sua mão evapora muito mais rápido que a água. É polaridade. Né? Então, para este caso, a gente estava falando de extração, que é a propriedade dessas daqui a mais importantona, que é justamente o que trabalha com polaridade. Eu tenho uma substância que está dentro de um lugar, dissolvida ali. Eu vou e coloco um outro solvente. Esse solvente, por ser mais fácil, pela substância ser mais solúvel neste solvente, ela vai e atravessa. Como se fosse um atravessar de membrana mesmo. Tá bom? Beleza? Destilação tem a ver com temperatura de ebulição, que se a gente for analisar de maneira bem lá no fundo, tem a ver com polaridade, né? Na verdade, tem a ver com interação molecular, tá? Mais especificamente. Aí tem prensagem, cozimento, que é esquentar, trituração, que não tem nada a ver, né? Tá? Então, extração, alternativa D. Tá bom? D. Beleza? Próxima. 11. Em um laboratório, um técnico de química foi incumbido de tratar um resíduo. Tratar resíduo. Tratar resíduo. Evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Não dissolve muito bem na água. Massa específica 0,9, então é menos denso que a água.
Temperatura de ebulição não, perdão, de fusão, menos 8,3, o que sugere que ele deve ser líquido, né? A temperatura de fusão é bem baixa, né? Geralmente composto orgânico, viu, gente? Né? Álcool, éster, ácido carboxílico. Os compostos orgânicos, de maneira geral, eles têm pontos de fusão bem baixos. Tanto é que alguns chegam a ser até gases, né? Tem. Outra coisa que ele fala, essa daqui é louca, hein? Pressão de vapor maior que a da água. Pressão de vapor maior que a da água. O que isso quer dizer? Alguém imagina? Pressão de vapor maior que a da água. A pressão de vapor é a pressão que um líquido exerce quando ele evapora. A gente falou sobre isso, acho que numa das questões que passaram aí, delas ali. Deixa eu ver, peraí que estão falando aqui. Tem a ver com o ponto de ebulição. Tem, isso, exatamente. Tem a ver com o ponto de ebulição. Por quê? Quando a pressão de vapor é muito alta, significa que o líquido ferve com mais facilidade. Com mais facilidade. Tá? Beleza? Então ele é um líquido, né? Porque a temperatura de fusão dele mostra isso. Ele congela a menos 83. Então ele é um líquido mais volátil que a água. Ele é um líquido mais volátil que a água. Aí ele quer saber o que a gente pode fazer. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve evaporar o acetato de etila, filtrar a mistura, realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila, centrifugar e decantar. E aí, gente? Considerando que o acetato de etila é líquido, né? E aí? Realizar, ó, se o líquido é mais volátil, uma ideia é realizar uma destilação simples. Eu tenho uma separação por diferença de temperatura de ebulição, tá? A gente não tem a temperatura de ebulição da substância aqui, mas a gente sabe que a pressão de vapor é maior que a da água, então ele é mais volátil, tá? E por que tem que ser uma destilação simples? Porque na destilação simples eu recupero a substância. Eu vou recuperar a substância. Tudo bem? Porque ela vai evaporar e depois condensa no condensador. Tudo bem? Beleza? Ficamos com destilação simples. Alternativa C. Certo? Podemos ir para o próximo. Perdão. Gente, essa questão aqui ela é bem doida. Ela é bem doida. Tipo aquela coisa assim, nossa, os caras conseguem transformar um assunto de começo de ano difícil. Então, vamos lê-la. Tive até que cortar em dois pedaços aqui, porque a questão é gigante, mano. É gigante. Ele vai fazer uma. Assim, antes da gente ler a questão, vou só tentar fazer uma introdução dela. Ele vai fazer um experimento onde ele vai dissolver uma substância que é o ácido maleico, que tem uma tabela aí. Tá vendo que ele coloca ponto de fusão e ponto de ebulição? Ele vai dissolver o ácido maleico na acetona.
Tá bem? Veja que a acetona, se você pensar na temperatura ambiente, 25 graus, por aí, não sei se vocês conseguem perceber que a acetona tem que estar líquida, que ela ferve a 56. Tá? E o ácido maleico é um sólido. Olha a temperatura de fusão do cara. Cento e poucos, 138 graus. Então, tipo, ele vai pegar um sólido e vai dissolver. Só que ele vai fazer isso em temperaturas diferentes. E aí ele vai descrever o experimento. Tá? Então ele fala assim, ó. Em um experimento, determinadas massas de ácido maleico e acetona foram misturadas a 0 graus, preparando-se duas misturas idênticas. Uma delas, X, foi resfriada a menos 78, enquanto a outra, M, foi mantida a 0 graus. Aí eu quero parar um pouquinho e dar um zoom. Olha só, eu tinha duas misturas. Uma ficou chamada de M a 0 graus. E a outra ficou chamada de X a menos 78. Tá bem? Dá uma olhada no desenho. Eu tenho um negócio lá no fundo, aparentemente sólido, e tem uns negócios meio que flutuando nos triângulozinhos. Nos triângulozinhos. Putz, espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui que... Pronto. Ok? Beleza. Continuando. Então eu tenho o X e o M, né? Tá. Então um tá 78 e o outro tá menos 78 e o outro tá 0. Aí olha o que ele fala. A seguir, ambas as misturas M e X foram filtradas. Então, a X foi filtrada e a M foi filtrada, resultando nas misturas N e Y. Então, a X foi filtrada e virou Y. A M de macaco foi filtrada e virou N de navio. Tá? Então, imagine uma solução sendo filtrada. Então, o que que acontece? Ó, a solução N de navio é a filtrada da M, enquanto que a solução Y é a filtrada da X. Tá bom? Aí ele continua, já no final da bagaça. Finalmente, um dos componentes de cada mistura foi totalmente retirado por destilação. Olha o que aconteceu com as misturas quando destilou. Ficou só um solidinho lá. Aí já falando dessa parte aqui, ó, gente. Então, isso aqui, ó, era uma solução. Ele destilou e virou isso. Ficou só o solidinho. Aqui é a mesma coisa. Ele pegou essa daqui, destilou e virou isso aqui. Tá bom? Detalhe, né? Quando você está no vestibular, você a gente não começa sabendo que isso aqui tem sólido, líquido. Você vai descobrir isso aqui na tabela, ó. Olha onde o cara colocou a tabela. Tá? Aí ele coloca aqui no finalzinho, ó. Os recipientes marcados por O e Z representam o que restou de cada mistura depois da destilação. Nas figuras, as moléculas, os triângulos e retângulos. Beleza. Agora, ele vai fazer uma frase e a gente vai ter que completar ela. E aí, tipo, essa questão é muito difícil, cara. Aí a gente vai tendo que completar, tá bom? Então, vai vir aqui e a gente vai procurando na alternativa. Tanto no recipiente M de Maria, como no recipiente X,
estão representadas soluções 1. Saturadas, homogêneas, saturadas, heterogêneas, saturadas. E aí? Olha para o recipiente M, que seria esse aqui, ó. E isso aqui. E aí? Olha, gente, tem algumas palavras que podem ser que se encaixem, mas depois a alternativa se revele tosca. A palavra que eu apostaria aqui é saturada. Não sei se todo mundo aqui já ouviu esse termo. Caso alguém nunca tenha ouvido, eu posso dar um exemplo. Mesmo assim, eu vou dar um exemplo. Gente, quando você vai dissolver, por exemplo, sei lá, um achocolatado no leite, e aí você coloca muito achocolatado, ele vai lá para o fundo. Ele vai lá para o fundo porque ele não conseguiu dissolver. Toda vez que você vai dissolver uma substância na outra, tem um limite. Quando chega a formar a substância lá no fundo, é porque ela já não está mais conseguindo dissolver. Se ela conseguisse dissolver, ela não ficaria lá no fundo. Então, o fato da gente ter um corpo de fundo me dá uma boa sugestão de que a primeira palavra seja saturada. Tá bom? Aí vem a segunda parte. Solução do quê? Quem é o soluto? É uma solução do quê? Né? Você fala, uma solução de cloreto de sódio, é uma solução de ácido clorídrico. Quem é o soluto? O soluto é o bendito do ácido maleico. E aí no exercício entra a importância de você perceber que aqui tem estado líquido e sólido, ó. Então você tem um sólido e um líquido pelo desenho, e que o sólido é o ácido. O sólido é o ácido. Tá bem? Por causa dos pontos de fusão, ponto de ebulição. Então é saturada, ácido maleico pode ser essa, pode ser a E, também pode ser C ou E, né? Tá, vamos continuar. Então, solução saturada de ácido maleico, cuja solubilidade tananã com a diminuição de temperatura. Tá, vai, dá um zoom aqui de novo, vai. Agora melhor. Gente, dá uma olhada na quantidade de soluto dissolvido que eu tenho aqui no 0 graus. Essa solução está saturada. Então, essa quantidade aqui dissolvida é o limite para 0 graus. Beleza? Agora, dá uma olhada na quantidade dissolvida a menos 78. É menor. É menor. Se ligaram aqui? Ah, então a solubilidade diminui quando a temperatura diminui. Aqui tem uns tijolinhos a mais, ó, no 0 graus. Tá bom? Então fica saturada, ácido maleico, diminui, ainda não dá para matar. Aí tem iguais, iguais. Só tá faltando... o item 4 ele já tá meio que autocompleto. Falta o item 5 e o 6. Então vamos continuar lendo. Então, solução de ácido maleico, solução saturada de ácido maleico, cuja solubilidade diminui com a diminuição da temperatura. A uma determinada temperatura, as concentrações de M e N e entre X e Y são o quê? Dá uma olhada aqui. Olha a sutileza da questão, gente. A solução N, ela não é filtrada da M de Maria? Se ela é filtrada, ela tem a mesma concentração. As duas aqui, ó. E aqui embaixo também, ó, gente. XY. Se o Y é o filtrado do X, eles têm a mesma concentração. Tá?
Então, a concentração das soluções M e N e X e Y são iguais. Por isso que o item 4 aqui, ó, vem iguais. Continua. Em diferentes instantes, as moléculas representadas por triângulo pertencem a um composto que pode estar tananã ou no estado tananã. Retângulo ou é sólido ou está dissolvido. Por isso, a alternativa C. Porque a alternativa C encerra com 5 dissolvido, aqui, ó, e 6 sólido, que seria o corpo de fundo, né? O que não está dissolvido. Tá? Eu não sei se eu estou viajando, mas eu acho essa questão bem difícil. Imagina fazer isso no vestibular, cara. Tipo, grande. E aí você vai vendo a questão, ela tem um monte de detalhe. Ela tem uma porrada de detalhezinho. Muito estranha, cara. Gostei. Gostei. Né? Quando a gente faz uma questão dessa, gente, o nosso objetivo ele vai um pouco além do gabarito. É o momento em que a gente tem a oportunidade de aprofundar a leitura da questão, a gente vai discutindo propriedade. Então, uma coisa que eu sugiro, principalmente para quem nunca teve aula comigo assim rotineiramente, é anote os exercícios, tá? Às vezes, durante o exercício, eu faço alguma observação que é importante. Escrevo alguma coisa no quadro, tá? Geralmente, quando tem conta, obviamente, a gente tem que fazer, mas às vezes para escrever alguma coisinha, ó, que não faz muita parte do contexto, porque esse é um momento em que a gente vai aprendendo muita coisa. Muita coisa. A aula de exercício, se você se colocar numa postura mais de assim, peraí, deixa eu ver o que que eu vou pegar do que ele está falando, né? Porque a gente pode entrar numa aula de exercício numa postura mais assim de, eu vou esperar ele terminar a resolução e vou copiando. É uma postura mais passiva. Ou eu posso entrar e falar assim, não, peraí, se é, por exemplo, quando é uma aula de orgânica, às vezes é uma aula de uma aula de exercício de orgânica, de lei de Newton. Às vezes eu fico mó tempão num exercício, desenvolvo uma teoria. Então, esses momentos, eles fazem a diferença do curso presencial, porque a gente tem uma carga maior. E é nesses momentos que você vai começar a fazer a diferença. Tipo, de começar a aproveitar o curso de um jeito mais de tipo assim, putz, minha nota vai subir. Minha nota vai subir, tá? Isso é uma boa dica para quem não está acostumado com essa rotina mais de online. Tá? Peraí que, primeira, tem uma pergunta. Segunda coisa, minha conexão está um pouco instável. Deu um aviso aqui na tela aqui de instável. Então, pode ser que eu falhe. Se eu falhar, vocês já sabem o que está rolando. Fizeram uma pergunta aqui assim, ó, por que que a solução é de ácido maleico? Para responder a tua pergunta, a pergunta que a gente tem que se responder é a seguinte: quem é o soluto e quem é o solvente? Porque, por exemplo, quando você fala assim, quando eu te falo, ó, solução de cloreto de sódio, não é uma solução de cloreto de sódio? Você entende que o cloreto de sódio é o soluto? A gente até imagina que seja na água, né? Eu nem falei solução aquosa, mas eu falei solução. Então é uma solução aquosa, tá? Mas vamos supor que eu falei só solução. Então, geralmente, quando você fala solução de tananã, o tananã é o soluto. Tá bom. Como é que eu sei que ele é o soluto? Porque ele é o sólido. Ele é o sólido. E a acetona é o líquido. Aí vem uma outra pergunta. Como é que eu sei que a acetona é líquida? Porque eu estou na temperatura ambiente, ó, 0 graus. Na verdade, não estou na temperatura ambiente, eu estou a 0 graus e eu estou a menos 78.
Não é? O experimento nos passa nessa temperatura? Dá uma olhada na tabela. A 0 graus, a acetona é líquida. 0 graus está aqui, ó. Está aqui no meio, ó. 0 graus. A acetona é líquida. Para o ácido maleico, ele é sólido. 0 graus está aqui nele, ó. Imagina que isso aqui é um termômetro, ó. Tá aqui, o 0 graus. Tá bem? Então, eu sei que a acetona é líquida. Então, ela é o solvente. Se ela é o solvente, o ácido maleico é o soluto. Então, eu vou falar solução de ácido maleico. Eu poderia falar assim, solução de ácido maleico em acetona. Mas eu não posso falar solução, porque aí a gente entra no conceito de soluto solvente. Quando você mistura um sólido num líquido, qual que é a convenção que a química usa? O sólido é o soluto, porque é ele que está espalhado no solvente. Tudo bem? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, tá bem, tá bem. Mas ficou claro? Ficou claro mesmo? Se não eu uso algum outro exemplo. Senão eu vou seguindo também. É, eu vou seguir. Segue, segue, segue. Tá bem. 13. Aqui ele coloca um fluxograma. Eu falei a resposta, né, do 12. 12. Falei é C, né? Só para constar, né, gente? É C. Saturado, ácido maleico, diminui, iguais, dissolvido e sólido. C. 13. Aí no 13, gente, ó, esse é um treino que você também pode ter para os vestibulares que você vai fazer de maneira Brasil afora. Olha para a imagem da questão. Você já estudou separação de mistura, certo? Você sabe que tem um monte de método e o escambau. Aí você olha para a imagem e vê lá um monte de um fluxograma, né, de separação. Então, se você já estudou bastante exercício desse assunto, você já vai ver muito desse tipo de exercício. Então, ele é um exercício mais tradicional. Exercícios mais tradicionais tendem a ser mais fáceis porque você já fez parecido. O exercício que a gente acabou de fazer, ele é diferentão. Então, quando você vai prestar vestibular, uma coisa que é legal de fazer é, como é que é a minha prova? É exercício diferentão? Ou é exercício mais parecido? Vou citar um exemplo prático. Vou fazer vestibular da VUNESP. Vestibulares da VUNESP. UNESP, FAMERP, FAMEMA, citando alguns exemplos aqui. Tem outros fora de São Paulo também. Você vai encontrar questão assim. Você vai encontrar questão assim. Uma questão da Unicamp já não é bem assim. Ele vai colocar lá uma produção de um negócio, extrair o óleo da soja, biodiesel, que eles gostam de coisa de energia. É a coisa a cara do vestibular. E a cara do Enem? A cara do Enem, ela tá no meio termo dessa coisa, na prova de natureza. Tem questões diferentonas? Tem. Tem questões tradicionais? Tem. Tá? Então, aí beleza. Dito isto, segunda coisa, olha para o fluxograma, tem um monte de operação. E ali lá na sequência, ele já vai vir com um monte de nomezinho nas alternativas. Então, você está fazendo uma prova no pau ali, correndo. Bateu o olho nessa questão, era uma questão que a princípio dá para perder um tempo. Provavelmente, não estou dizendo que seja, provavelmente ela é fácil. Claro que você só vai descobrir isso fazendo, tá bom? Beleza, vamos lá. Primeira operação. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Aí eu separei limalha de ferro do resto. Separação magnética.
Nossa, que maravilha. Começou com uma palavra fácil. Então, ou é A, ou é C, ou é E. Tá bom. Aí, na segunda, ele separou areia. O resto tinha sal, água. Então, provavelmente o sal estava dissolvido na água, né? Acetona e óleo, tudo líquido, uma gororoba líquida. Ele filtrou, provavelmente. Filtrou. Então, não resolveu nada. Nas alternativas, não resolveu nada. Vamos aqui para baixo. Aqui ele tirou o óleo. Ele tirou o óleo, gente. Ele separou líquido de líquido. E agora? Alguém imagina o que é o 3 aí? A gente tem ou decantação ou destilação. Oh my God. Oh my God. Destilação? Decantação. Ó, alguém já responderam aqui. Decantação. Sabe o que é decantação, gente? Isso aqui é uma mistura heterogênea. O óleo está numa fase. Acetona e água estão na outra. Então, isso aqui está com cara de decantação. Se é decantação, gente, eu estou entre A e E. Aí aqui, ó. Água, sal, acetona. Água, sal, acetona. Ele separou a acetona. Operação 4. Aqui, ó. Está com cara de destilação, né? Ou é decantação? Ah, é acetona. Aqui sim é uma destilação, ó. Água e sal. Destilação simples. Se aqui é água e acetona, é dois líquidos. Destilação fracionada. Ele trocou, né? Entre A e E. A gente vai ficar com a alternativa E, viu, gente? Confere aí. Separação magnética, filtração, decantação, destilação fracionada, aqui é a operação 4, tá bom? E aqui destilação simples. Vê se ficou dúvida, se ficou me chama aqui, por que que primeiro é fracionado e depois é simples, e não o contrário? Talvez pode ser que surja dúvida nisso. Beleza. Próxima. Ai, eu sempre faço isso. Toda vez que eu vou mexer no mouse, eu não sei se... Bom, enfim, deixa pra lá. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. A pessoa está resmungando aqui. A pessoa está resmungando. Vai. Deleste. Para fechar a nossa aula 1. Os exercícios dela, né? O acetato de etila, ele dá uma fórmula gigante. O que a gente espera nesse... É claro que no começo do curso é muito mais difícil você tirar algumas conclusões só de ler a primeira palavra da frase. Mas, por exemplo, quem já teve aula de orgânica sabe que ésteres são compostos orgânicos tipo assim, parecido com óleo, tá? O acetato de etila é um éster simples, usado no passado como antiespasmódico e hoje é solvente. Olha lá, sempre aquele papo furado. Solvente industrial, removedor de esmalte. A acetona também é usada como removedor, mas devido à sua elevada solubilidade na água, quando em contato com a pele, pode desidratar. Então, aparentemente, uma conversinha, né?
Sabe-se que estes solventes possuem cheiros parecidos, tornando difícil a identificação pelo olfato. Tá bem. Considerando um frasco, então acho que agora que vem o começo. Considerando um frasco contendo acetato de etila e acetona em quantidades equimolares, eu vou traduzir de um jeito simples. O que é equimolar? Tem a mesma quantidade de molécula. Não é bem isso, tá, gente? Mas no fundo é. É como se eu falasse assim: tem a mesma quantidade de dúzias. Se eu falasse quantidade de dúzias. Dúzias do quê? De moléculas. A palavra molar vem da palavra mol. Então está dizendo que tem o mesmo número de mol. E para quem lembra um pouquinho do assunto, né, mol é uma quantidade. Quantidade do quê? De molécula. Tá? Tá bom. Aí ele vem com a pergunta no final. Assinale a afirmativa que apresenta o procedimento para separar a mistura. Aí ele deu os negócios aqui pra gente, ó. Eu quero separar a mistura. Olha lá, de novo, ele vem com esse negócio de ponto de ebulição. Ponto de ebulição do acetato, 77. 77. Ponto de ebulição da acetona, 56. Ela é mais volátil, né? São líquidos. Um é mais denso que o outro. O acetato de etilo é mais denso que a acetona. Tá? E um é mais volátil que o outro. Tá? Então vamos ler as afirmações e vamos ver o que a gente vai achando. Eu posso usar um funil de separação. E aí, nesse caso, a acetona ficará embaixo. Tá, aqui tem uma pergunta que é meio tenso. Gente, os dois são líquidos, mas afinal, é uma fase ou duas? O acetato de etilo é um éster. A acetona é uma cetona. Esses compostos, eles são orgânicos. E eles têm polaridades parecidas. Se você souber isso, isso vai sugerir que o sistema é de uma fase só. Que é de uma fase só. Exatamente, a pessoa está falando aqui, uma fase só. Por que isso é importante? Porque se é uma fase só e é líquido, a resposta tem que ser destilação. Beleza. Você já vai direto nas destilações. Entende como é importante a gente, ao ler o exercício e tirando conclusões? Então, por exemplo, quando o cara me dá ponto de fusão, ponto de ebulição, o que ele está querendo te dar? O estado físico do cara. Por que ele me deu a densidade? Ele me deu a densidade porque se o sistema for de duas fases, alguém fica embaixo, alguém fica em cima. Só que, como a gente sabe que os compostos são solúveis, e isso ajuda a questão, o sistema tem uma fase só. Então, a gente pode fazer uma destilação fracionada, e aí seria C, por exemplo, ó, empregar destilação fracionada, em que o primeiro solvente é a acetona, a ser destilado, né? O que é o primeiro solvente a ser destilado? É quem evapora. Né? Quem que evapora é o mais volátil, é a acetona. Então faz sentido, é a C. Tá bom? Alternativa C. Beleza? Tranquilo, gente? Fechou?